Meus irmãos, então, a paz do Senhor, bem-vindos a esta que é a terceira sessão deste seminário sobre uma metodologia de leitura dos Salmos. Vamos então avançar. Ok, tínhamos ficado aqui neste último slide, vamos fazer um brevíssimo resumo. Portanto, esta seria uma primeira proposta de leitura, ou aliás, uma primeira proposta de metodologia de leitura. Enfim, será uma proposta de leitura cronológica, mas com uma nota, conforme eu disse aos irmãos na última sessão. Portanto, temos aqui uma proposta de leitura do Salmo 1 até ao 150, mas já sabemos que, para além quer do cânon da Bíblia hebraica, quer no cânon da Bíblia cristã, apresentar os Salmos organizados em 5 livros, os irmãos terão que ter a noção clara de que a sequência cronológica do primeiro ao último Salmo não é linear. E, portanto, aquilo que se propõe é exatamente, se os irmãos quiserem adotar esta leitura, através da divisão tradicional dos Salmos em 5 livros, deverão considerar, grosso modo, estes 3 primeiros livros como os Salmos escritos pré-exílio, ou seja, anterior à destruição do primeiro templo de Jerusalém pelos babilónios, e o conjunto destes 2 últimos Salmos, grosso modo, regra geral, como Salmos pós-exílio, ou seja, após o regresso, e aqui regresso entenda-se, o regresso de alguns judeus a Jerusalém, e sobretudo por altura da construção do segundo templo e por aí fora. Mas, meus irmãos, há que ter aqui uma noção muito clara, porque esta leitura entre Salmos do pré-exílio e Salmos do pós-exílio tem exatamente a ver com este acontecimento, este momento histórico absolutamente trágico na vida de Israel, que foi, primeiramente, o exílio de Israel, posteriormente o exílio de Judá e o impacto absolutamente devastador que teve, não apenas do ponto de vista político, social, de nação, que foi completamente levada para o exílio e posteriormente dispersa, mas sobretudo, este grupo de Salmos e este segundo grupo de Salmos, naturalmente pelas condições históricas em que, grosso modo, foram escritas, apresentam naturalmente diferentes perspectivas da espiritualidade e do relacionamento de Israel com Deus, porque estamos a viver 2 momentos históricos completamente diferentes. E, sobretudo aqui neste grupo do segundo Salmos, há um conjunto de salmos muito interessantes que coloca a reflexão, e não poderia deixar de ser depois da destruição do primeiro templo, não é? A reflexão que os israelitas, a autorreflexão feita pelo próprio Israel sobre a culpabilidade de Israel relativamente a todo o processo de conquista, exílio, dispersão, etc. Há uma reflexão posterior nos salmistas em Israel, nos cânticos, no saltério israelita, exatamente sobre uma reflexão sobre a culpabilidade ou não de Israel nesta circunstância tão trágica na vida da nação como foi a destruição do templo e o exílio de Judá, posterior ao exílio de Israel. Portanto, esta reflexão sobre a responsabilidade, esta reflexão sobre a questão da responsabilidade intrínseca de Israel na decisão de Deus em fazer passar o povo por aquela situação tão difícil e tão devastadora, é um tópico importante na escrita de alguns salmos, sobretudo e naturalmente os salmos do pós-exílio. A questão da responsabilidade própria de Israel na decisão de Deus. Passamos à frente, e a segunda proposta de metodologia de leitura que eu trago aos irmãos é uma leitura por coletâneas e uma leitura por outros autores. Eu começaria até talvez aqui por este, porque é mais simples. Esta leitura por outros autores, como os irmãos sabem, nem todos os salmos são salmos de Davi, ainda que nós tenhamos um bocadinho por extensão a designação do livro de Salmos como Salmos de Davi. Mas vamos ver que
enfim, apesar de uma grande parte dos salmos serem escritos por Davi, nem todos, naturalmente, são escritos por Davi, até porque os irmãos ficam já com a referência de que existem, dos 150 salmos, cerca de 50 que são anónimos. Os irmãos tinham esta noção? Dos 150 salmos que nós temos da coletânea, do Saltério, conforme nos chegou até nós no cânon bíblico, cerca de 50 dos 150 salmos são anónimos. São anónimos. E há aqui um pouco a ideia de que, eventualmente, alguns desses salmos anónimos poderão ser atribuídos ao autor do salmo precedente. Mas isto é apenas uma suposição, não é, digamos, uma situação de exégese comprovada. Então, irmãos, se os irmãos quiserem fazer uma leitura por outros autores, só leem 4 salmos, basicamente. Ok? Mas ficam com a ideia de que há outros autores referenciados. Se os irmãos quiserem abrir só por uma questão de manipulação do texto e ver onde é que está, o Salmo 89, eu penso que os irmãos já estão familiarizados com esta abreviatura BH, significa que é a numeração dos salmos na Bíblia hebraica, que é a numeração dos salmos que nós temos na Bíblia cristã. Mas não é a numeração dos salmos na Septuaginta. Normalmente há uma diferença de um na ordenação dos salmos na Septuaginta. Portanto, o BH é a abreviatura da Bíblia hebraica, a nossa edição cristã segue exatamente a numeração da Bíblia hebraica. Se os irmãos quiserem abrir então no Salmo 89, só para terem uma noção, aparece aí um masquil de Etã, o Ezraíta. É o que os irmãos têm escrito, não é? Masquil de Etã, o Ezraíta. Nós estamos mesmo a precisar de umas edições das Escrituras atualizadas, porque o Etã dever-se-á ler Aitã, como está ali escrito, esse Etã que os irmãos têm escrito, o nome correto é este, e o Ezraíta, a tradução correta é o Israelita. Pronto. Fica um pouco esta referência. Temos aqui um salmo isolado, Salmo 89. Se os irmãos quiserem começar a fazer uma coisa, o Salmo 89 situa-se aqui. Mesmo no fim, se os irmãos olharem aqui para o ponteiro laser, o Salmo 89 é mesmo aqui o último salmo desta coletânea de salmos que nós podemos designar, grosso modo, por salmos de pré-exílio. Começamos a contextualizar aqui um bocadinho essa situação. Depois temos um salmo de Moisés, Salmo 90. Os irmãos têm a vida facilitada porque é a seguir o 89, é logo a seguir. O Salmo 90, um salmo de Moisés. E tem aí está titulado como Oração de Moisés. Portanto, é um salmo, os irmãos já têm a noção de salmo, portanto é um poema cantado, ou pelo menos acompanhado com música, mas no caso aqui de Moisés temos uma oração, que é uma oração traduzida de forma poética, também ela cantada, na própria tradução clássica, como nós vimos há bocadinho com o Wendel, noutros autores clássicos, nós temos algumas horácio, algumas orações também cantadas e que fazem parte do repertório da música clássica europeia, ou de tradição ocidental, digamos assim. Meus irmãos, no caso aqui de Moisés, este Salmo 90, que é uma oração de Moisés, nós temos um bocadinho um estereótipo, assim, um clichê de Moisés, passa assim um bocadinho de raspão pela ideia de um homem muito sisudo e tal, muito reverencial. Mas o Moisés era homem que cantava com alguma abundância. Se os irmãos quiserem ver em Êxodo, no capítulo 15, só para vos dar, estas contextualizações são muito importantes, irmãos, porque esta perspectiva de ler a Bíblia do ponto de vista de uma leitura comparativa ou de um ponto de vista intratextual é muito rica. E, portanto, se os irmãos, a partir do Salmo 90, recuarem a Êxodo, capítulo 15, repararão, e eu agora pedi ao nosso irmão Rui que lesse o primeiro versículo, por favor, de Êxodo, capítulo 15.
Sim, é só aqui som no microfone do nosso irmão Rui, por favor. Então cantaram Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor, pois sumamente se exaltou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, em que contexto é que nós estamos? Estamos no contexto imediatamente a seguir à passagem pelo mar. Imediatamente a seguir. E, conforme foi lido aqui, Moisés cantou. Moisés cantou. E não cantou pouco. Se os irmãos olharem para este cântico de Moisés, que é ele próprio um salmo, né? Sendo que, por extensão, o significado de salmo é todo o poema, neste caso também, como vimos no Salmo 90, toda a oração que é passível de ser acompanhada por música e cantada. Temos aqui um salmo antigo, na boca de Moisés, imediatamente posterior à passagem pelo mar, um salmo de vitória. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, imediatamente a seguir. E cantaram, ficou registado este salmo como tendo 19 versículos. E os irmãos reparem que isto é tão interessante que depois, no mesmo capítulo 15 de Êxodo, se os irmãos lerem os versículos 14 e 16, vemos que a alegria do cântico, neste caso particular, é também acompanhado pela dança estática de Miriam e das mulheres, que diz no versículo 30, então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e danças. Meus irmãos, tudo isto num contexto de adoração e de gratidão ao Senhor. Esta perspectiva dos salmos como estes poemas de adoração e de exaltação do nome do Senhor, tem aqui um pouco esta versão inicial com Moisés neste Êxodo 15, logo imediatamente após a saída do Mar Vermelho. E, portanto, temos aqui um salmo de Aitã, o 89, temos depois um salmo de Moisés, o 90, e depois temos 2 salmos de Salomão. Atenção que existe um livro que é considerado um livro apócrifo, e os livros apócrifos foram aqueles que não conseguiram ultrapassar o juízo do tempo e o juízo do crédito relativamente à inspiração divina do texto, mas não deixam de ter o seu valor literário e, em muitos casos, o seu valor histórico também. Os irmãos que tiverem acesso à Bíblia traduzida do Frederico Lourenço têm aqui um livro que não faz parte nem do cânon hebraico, nem do cânon cristão, que é exatamente um livro que se chama Salmos de Salomão. Tem 17 ou 18 salmos por aí. Mas no livro de Salmos, conforme o temos no cânon da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, existem 2 salmos atribuídos a Salomão, que são os salmos 72 e 127. Se os irmãos quiserem passar por lá, só para ver, o Salmo 72, que tem exatamente por título o Salmo de Salomão. Estes são 2 salmos fora do apócrifo que é titulado Salmos de Salomão. Portanto, 2 salmos de Salomão dentro da coletânea dos salmos como nós a conhecemos. O Salmo 72, os irmãos já devem ter feito a anotação, ou pelo menos já o identificaram, e depois o Salmo 127. Se os irmãos quiserem ir até lá, verão também o título deste Salmo 127. Cântico dos degraus, nós já vamos ver o que são os cânticos dos degraus. Eram cânticos para os judeus tropeçarem. Cânticos dos degraus de Salomão, 127. Pronto, irmãos, esta é uma metodologia de leitura relativamente curta, não é? Mas não deixa de ser importante porque ela faz nota de salmos de autores que estão fora das coletâneas, que nós vamos ver daqui já a seguir. Portanto, um salmo de Aitã, um salmo de Moisés e um salmo de Salomão. Os irmãos, a partir daqui, começam a perceber-se exatamente da latitude
ou da amplitude cronológica dos salmos. Então, os irmãos reparem, se na coletânea de salmos que chegou até nós, nós temos no Salmo 90 um salmo de Moisés, os irmãos estão a ver até onde a antiguidade dos salmos vai. Não é? Basta ter um salmo de Moisés para darmos um salto para trás de vários séculos em relação à coletânea de salmos que nós temos atualmente. Dito isto, nós vamos então, digamos, à segunda maior proposta de uma metodologia de leitura dos salmos, que é exatamente leitura por coletâneas. Vamos ter aqui, enfim, uma pequena definição do que é uma coletânea, um conjunto de textos seletos. Hoje nós temos um pouco por extensão a ideia de seleto como alguém que anda bem vestido e tal, mas o tema seletos, na sua raiz, está muito ligado à história da literatura e, portanto, os textos seletos são textos selecionados a partir de um critério de grande beleza literária, de grande importância na história da literatura, de tratamento de um assunto muito importante. Portanto, textos seletos, textos importantes pelo assunto, pela forma, na história da literatura, e, portanto, é um conjunto de textos seletos, neste caso de salmos seletos, e reunidos, por isso a ideia da coletânea, textos reunidos, de diversos autores. Então, irmãos, nós temos aqui várias coletâneas. Se os irmãos tiverem a vontade de olhar, temos três coletâneas davídicas. Agora é que eu pedi que os irmãos olhassem mais aqui para o slide, para me acompanhar um bocadinho. Temos três coletâneas davídicas. Temos esta primeira, que vai dos Salmos 3 a 41. Temos a segunda, 51 a 72. E temos a terceira, 138 a 145. Os irmãos depois podem cruzar, por exemplo, esta proposta de leitura das coletâneas de salmos davídicos com os salmos pré e pós-exílio. Podem fazer este cruzamento. E a perspectiva e o enriquecimento da leitura é completamente diferente. Depois temos também três coletâneas de Coré, Salmos 42 a 49, primeira coletânea, portanto, o conjunto de salmos reunidos de Coré, 84 a 85, aqui é uma coletânea só de dois textos, e 87 a 88, outra coletânea só de dois textos. Ainda que depois Coré tenha aqui um salmo solto, por isso, por ser solto é que não entra na coletânea. Quer dizer, nós depois podemos alargar o conceito de coletânea e metê-lo lá dentro, que é o Salmo 50. O Salmo 50 também é um salmo de Coré. Depois temos aqui uma coletânea eloísta, Salmos 42 a 83. Uma coletânea de Asaf, Salmos 73 a 83. Os irmãos perdoem-me a confidência, mas é o meu salmista preferido. Os salmos de Asaf, irmãos, são salmos absolutamente extraordinários. Naturalmente, não desmerecendo alguns importantes salmos de Davi, por exemplo, aquele célebre salmo de um abismo chama outro abismo, mas os salmos de Asaf são salmos muito, muito interessantes. E depois temos um grupo mais menor. Temos aqui uma coletânea dos cânticos da peregrinação, que são os tais cânticos dos degraus. Os cânticos de peregrinação são os tais cânticos de degraus, que inclui os Salmos 120 a 134. Bom, irmãos, agora nós vamos ficar um bocadinho por aqui e vamos particularizar isto, para que os irmãos não fiquem apenas com uma lista, mas que percebam o que é que esta lista tem a ver. Então, nós vamos começar, por exemplo, aqui pelos cânticos de peregrinação, que são os Salmos 120 a 134. Se os irmãos quiserem abrir no Salmo 120, os irmãos encontram no Salmo 120 e depois nos Salmos subsequentes, até ao Salmo 134, esta titulagem, Cânticos dos Degraus. Os irmãos estão a ver? Salmo 120, depois encontram no 121 e por aí fora, até ao 134. Encontram este título, se os irmãos quiserem verificar, o 134, ainda tem o título Cântico dos Degraus, mas depois o 135 já não tem.
certo? O 135 já não tem. Portanto, digamos que esta coletânea de textos seletos dos cânticos de peregrinação ocupa o Salmo 120 e 134, inclusive. E é aquilo que nós, nas nossas traduções, temos como indicado por cânticos dos degraus. São cânticos dos degraus ou cânticos de romagem. De romagem. E a ideia que se tem é que seriam possivelmente cantados pelos peregrinos que subiam às festas anuais em Jerusalém. Como os irmãos sabem, o calendário judaico tem, desde Moisés, um conjunto de festas anuais no calendário. O calendário judaico tem um conjunto de festas anuais. E uma boa parte dessas festas anuais exigiriam, ou, enfim, pelo menos proporiam, uma romagem a Jerusalém. E, portanto, o que se pensa neste momento, enfim, com algum grau de certeza, é que estes cânticos de peregrinação, cânticos de degraus, porquê? Porque provavelmente eram cânticos que também eram cantados, iam sendo cantados conforme se subiam os degraus da entrada do templo, do primeiro templo, chamado Templo de Salomão, e, portanto, seriam cantados provavelmente pelos peregrinos durante as suas peregrinações, as suas deslocações a Jerusalém durante as festas anuais. Mais uma vez chamo então aqui a atenção dos irmãos, olhando particularmente para estes cânticos de romagem ou cânticos da peregrinação, estes salmos 120 a 134 em particular, com os quais nós hoje temos apenas uma leitura silenciosa, não é? Mas estes salmos eram salmos que faziam parte da vida cotidiana do povo de Israel e que eram cantados em ocasiões particulares. Hoje nós não temos a musicalidade dos salmos. Temos apenas os poemas que os traduzem. Depois, irmãos, nós podemos agora dar aqui um salto até à terceira coletânea, a coletânea eloísta. Coletânea eloísta, que tem o seu primeiro salmo no 42º e depois termina no 83º. Portanto, salmos 42 a 83, a chamada coletânea eloísta. Irmãos, quando nós escolhemos ler os salmos por coletâneas, nós temos diferentes perspectivas desta agregação dos salmos, não é? Quando nós lemos, por exemplo, a coletânea dos cânticos de peregrinação, estamos claramente nos salmos de um determinado tipo de conteúdo e de um determinado tipo de objetivo. Quando nós lemos os salmos da coleção eloísta, o que é que nós vamos encontrar? Se os irmãos quiserem abrir no Salmo 42... Os irmãos não vão aqui encontrar no título do Salmo 42 nenhuma referência ao nome eloísta, ou neste caso ao adjetivo eloísta. Não vão encontrar. Porquê? Porque os salmos eloístas derivam de um dos nomes pelo qual Deus é conhecido nas Escrituras, que é Elohim. Deus é conhecido nas Escrituras por vários nomes. Porventura, o nome que os irmãos mais naturalmente conhecem é Yahvé, que é a tradução do Jeová. É o Yahvé. Mas, curiosamente, nós temos um número muito elevado de salmos onde Deus é chamado de Elohim. É o nome com que Deus é referido nestes salmos. Se os irmãos lerem os salmos 42 a 83, sempre que a palavra Deus aparece na nossa tradução, ela refere-se ao hebraico Elohim, na Bíblia hebraica. E isto tem muito a ver, irmãos, com a progressividade da revelação de Deus ao seu próprio povo. Os irmãos sabem onde é que nós encontramos pela primeira vez o nome Elohim na Bíblia? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Okay? Se os irmãos quiserem abrir o primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1, 1. Nós temos então nesse versículo, que é um versículo
quase decorado cada um de nós, não é? No princípio criou Deus os céus e a terra. Esta tradução de Deus em Gênesis 1, a escritura hebraica refere-se a Deus como Elohim. E, portanto, estes salmos eloístas são, portanto, aqueles onde, na sua maior parte, Deus é referido como Elohim e não como Yahvé. E, portanto, esta referência eloísta é uma referência que tem a ver com uma certa época e um certo contexto da espiritualidade judaica, diferente daquela que já refere Yahvé como o nome mais conhecido, de Deus. Portanto, os salmos eloístas. Depois, vamos então aqui à coletânea de Asaf, Salmo 73, 83. Temos aqui 10 salmos, 73, 83. Se os irmãos quiserem abrir no Salmo 73, já vão encontrar lá. Seguramente. Como título, Salmo de Asaf. Os irmãos já viram? Salmo 73. Estes Salmos 73 e 83 são a coletânea de salmos escritos por Asaf. Meus irmãos, todos nós seguramente temos textos bíblicos com os quais nos identificamos mais, não necessariamente por experiência pessoal, mas umas vezes eventualmente sim, mas outras por causa do assunto, por causa do tema, etc. Este Salmo 73 de Asaf é claramente um dos meus salmos preferidos, porque ele coloca diante de Deus uma questão muito, muito interessante. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Eu convidava os irmãos hoje, à noite, antes de se deitarem, a ler este Salmo 63, porque é um salmo que reflete, irmãos, sobre um aspecto fundamental da vivência cristã, que é: porque é que aparentemente os ímpios prosperam e aparentemente parece que tudo vai bem na sua vida e, ao contrário, parece que as cargas, as dificuldades e os obstáculos na vida dos justos se multiplicam. Por causa desta observação, que não é uma observação difícil de fazer, por causa desta observação, Asaf diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Os irmãos leiam este salmo, muito importante. Muito importante. Salmo 73. Fica esta nota. Então, irmãos, temos aqui na coletânea, ou seja, no conjunto de textos seletos, reunidos a partir da autoria de Asaf, os Salmos 73 e 83. Irmãos, quem era Asaf? Também há o Salmo 50, se os irmãos recuarem ao Salmo 50, há pouco eu disse incorretamente Coré, mas é Asaf. O Salmo 50 é também um salmo de Asaf, é o tal salmo que aparece aqui de fora da coletânea. Os irmãos estão a ver, a coletânea começa no 73, mas depois há aí um Salmo 50, um bocadinho perdido, que é também um salmo de Asaf, e não de Coré, como eu há pouco erradamente disse. Então, irmãos, quem é que era este Asaf? Agora é importante perceber isto. Asaf era um dos principais músicos de Davi. Era um dos principais músicos de Davi. E a sua família, não apenas Asaf, mas a sua família, a família de Asaf, era, portanto, encarregada, ou estava encarregue, do Ministério da Música. Do Ministério da Música. E encontramos Asaf como um regente do canto de Davi, em 1 de Crónicas, capítulo 15. Se os irmãos quiserem lá ir, para ficar com esta referência histórica, 1 de Crónicas, capítulo 15.
os versículos 16 a 20, eu vou dar aqui alguns saltinhos, mas ficam com a referência de 1 de Crónicas, capítulo 15, versículos 16 a 20. Irmãos, reparem o que é que diz o versículo 16 sobre a pluralidade de instrumentos que eram utilizados no culto ao Senhor e, por extensão, acompanhando também os salmos cantados. Por exemplo, o versículo 16 do capítulo 15 diz-nos isso. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem estes irmãos os cantores com instrumentos, com alaúdes, que são instrumentos de corda, harpas também, símbolos, que são instrumentos de percussão, para que se fizessem ouvir, levantando a voz, com alegria. 17. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos a Asaf, filho de Berequias. Tem aqui uma primeira referência a Asaf. Depois, temos outra referência a Asaf. No versículo 19, e os cantores Emã, Asaf, aqui está ele, outra referência. E depois uma referência muito interessante, no versículo 22, e Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o cântico. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido. Era uma espécie de maestro aqui do canto, este Quenanias. Mas, meus irmãos, relativamente a Asaf, ficamos então aqui com esta referência de que era um dos principais músicos e um dos principais responsáveis pelo Ministério da Música, durante o reinado de Davi, regente do canto, também por altura de Davi. No mesmo 1 de Crónicas, no mesmo livro de 1 de Crónicas, no capítulo 16 e no versículo 5, podemos ler o 4 por contextualização, e pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isto para recordarem, invocarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe. Okay? Era Asaf o chefe. Portanto, este regente da música, do canto, era Asaf o chefe. Depois encontramos, muito interessante, em 2 de Crónicas, capítulo 29, 2 de Crónicas, capítulo 29, já no tempo de Ezequias, vemos o coral do tempo de Ezequias, a entoar salmos de Asaf. Encontramos isto em 2 de Crónicas, capítulo, podemos ver capítulo 20 e depois vamos ao 29. 2 de Crónicas, capítulo 20, versículo 30. Capítulo 20, versículo 30. Pois, não era esta a referência, era mesmo a 29 como eu tinha. Peço desculpa aos irmãos. Os irmãos sabem que às vezes estas referências cruzadas, depois 29, mas no 29 sim. Então, 29, versículos 28 a 30. Vou já arriscar esta aqui também. Vou pôr aqui um ponto de interrogação. 2 de Crónicas 29, versículos 28 a 30, como eu tinha dito aos irmãos. Então diz assim. Vamos ler o versículo 30. Então disse o rei Ezequias e os maiorais aos levitas que louvassem ao Senhor com as palavras de Davi, ou seja, com salmos de Davi e de Asaf. Okay? E de Asaf. Vemos que aqui já havia alguma estabilidade no cânon dos salmos, porque já no reinado de Ezequias, os salmos de Asaf
eram cantados na liturgia do templo. Na liturgia do templo. Muito bem. E depois, irmãos, nós vamos avançando, vamos andando para o final. Vamos deixar a coletânea davídica para o fim, porque é aquela mais conhecida de nós. Vamos então agora aqui às coletâneas de Coré. Temos 1, 2, 3 coletâneas. Então, vamos ver aqui o primeiro salmo da coletânea de Coré, que é o Salmo 42. Se os irmãos tiverem a bondade de ir até lá, Salmo 42. E entramos na coletânea dos Salmos de Coré. E os irmãos aí verão como título: Masquilo para o cantor mor entre os filhos de Coré. Então, irmãos, estes salmos de Coré são também conhecidos do ponto de vista do cânon bíblico como os salmos dos filhos de Coré. Aparece muito também a referência dos filhos de Coré. Quem é esta gente, irmãos? Quem é este Coré? Quem é que são estes filhos de Coré? Há vários, não haverá muitos, mas há vários. Os suficientes para ficarmos confundidos. Existem vários Coré no texto bíblico. E nem todos são os mesmos. Okay? Portanto, lermos uma passagem onde se refere a Coré não quer dizer necessariamente que são estes Corés, esta família que é nomeada nos Salmos. Existem Corés, por exemplo, no princípio do Gênesis, por aí fora. Agora, no que diz respeito a esta família notada ou referida nos Salmos, era uma família de sacerdotes e poetas. Sacerdotes e poetas também no tempo de Davi. Nós precisamos de poetas, irmãos, no nosso movimento. A poesia é uma forma muito particular de expressar o relacionamento com Deus, de expressar o relacionamento pessoal com Deus, a experiência com Deus. O livro de Salmos são 150 poemas, irmãos. Nós, como eu vos disse, na última sessão vamos, sobretudo, depois de termos passado a questão da metodologia, vamos sobretudo falar de poesia. O que é poesia? É pelo menos uma abordagem ao texto poético. Mas, irmãos, o texto poético é um dos textos mais importantes, é uma das tipologias textuais mais importantes do ponto de vista da experiência religiosa, da experiência espiritual, para efetivamente traduzir a relação de alguém com Deus, ou o seu testemunho, ou a sua vivência, ou a sua experiência. E de tal maneira é importante, irmãos, que a Bíblia tem 150 poemas intemporais, que atravessaram os séculos, que ainda hoje são de bênção para nós. E que traduzem, vamos ver posteriormente, diferentes tipos de relacionamento com Deus. Nós temos um livro de Salmos no nosso movimento. Os irmãos ainda se lembram do nosso... Estava a ver se estava aqui algum. Está um bocadinho... Esta é a parte em que tem as pautas. Mas o nosso livro de Salmos, digamos, o livro de Salmos do movimento pentecostal ocidental, tal como nós o conhecemos, tem por título Cânticos de Alegria. Os irmãos ainda têm esse livrinho em casa, azul, assim pequenino. O primeiro salmo chama-se Chuvas de Graça. Os irmãos ainda se lembram? É o nosso livro de Salmos, da nossa herança, é o nosso saltério, e o último é uma oração pela pátria, que é o 526. Minha pátria, para Cristo, eis a minha petição. Este é o nosso livro de Salmos, do nosso movimento pentecostal, das Assembleias de Deus. Irmãos, e tem salmos tão interessantes. Agora aqui salmos por extensão, não é cânticos, poemas cantados. Os irmãos sabem qual é que é o salmo mais antigo que faz parte da nossa coletânea? É o Martinho Lutero. Nós temos um hino de Martinho Lutero aqui, chama-se Castelo Forte. Se os irmãos forem lá,
hoje à noite, depois de jantar, ou antes, para não apanhar uma indigestão, vão ler, vão ao índice e procurem Castelo Forte. É um hino escrito por Martinho Lutero. Portanto, o nosso saltério vai tão longe quanto a época de Martinho Lutero. E temos também um hino muito interessante, escrito por alguém, por um irmão nosso que viveu e experimentou na pele os efeitos dramáticos da Segunda Guerra Mundial, sobretudo os bombardeamentos, que é aquele hino que os irmãos cantam, e às vezes a contextualização histórica é sempre muito importante, porque a riqueza depois é muito maior, irmãos. Nós cantarmos aquele hino, terra e céus ardendo, os montes estão tremendos, irmãos, já se estão a lembrar, é uma coisa. Mas se nós tivermos o conhecimento que este hino foi composto por um irmão que viveu, e os seus familiares também, na sua experiência de vida, os bombardeamentos nazis, quando nós cantamos isto, já cantamos de uma maneira diferente. Ou não? Porque depois a mensagem é uma mensagem muito interessante, quer dizer, independentemente das bombas, não é, que caem sobre as cidades europeias, é um momento fundamental para guardarmos a fé, não é, e para redobrarmos a nossa confiança. E, portanto, quando nós temos um pouco esta contextualização histórica, o modo como cantamos as coisas é necessariamente diferente. Parece-me. As opiniões contrárias também são bem-vindas, mas parece. Então, irmãos, estes filhos de Coré, esta família, era, portanto, uma família sacerdotal e também uma família de poetas no tempo de Davi. Eram, portanto, poetas levitas, toda esta gente era levita, neste caso, organizados por Davi, no serviço do templo, ligado também, neste caso, à poesia e aos ofícios levíticos, e podemos ver uma referência a estes Coré em 1 de Crónicas, e eu vou já terminar, em 1 de Crónicas, capítulo 6. Espero que esta seja uma referência certa. 1 de Crónicas, capítulo 6, há de ser. Os irmãos, perdoem-me a expressão, vão bater de caras com uma genealogia. É sempre bom ler uma genealogia. Eu não vou castigar os irmãos, mas vou dar a referência para os irmãos verem. 1 de Crónicas, capítulo 6. Os irmãos podem fazer depois uma anotação dos versículos 31 a 48. 31 a 48, e nesta anotação vão encontrar várias referências a Coré, mas a Coré, neste contexto, da época de Davi, como poetas, levitas, ligados também ao ofício sacerdotal, mas os irmãos podem ver ainda no capítulo 6 de Crónicas, de primeiro, onde nós estamos, uma referência simples, no versículo 22. Diz assim: os filhos de Coate foram Aminadab, seu filho, Coré, seu filho, Azir, seu filho. Temos aqui uma primeira referência simples no versículo 22, mas depois sobre esta família em específico, os versículos 31 a 48, os irmãos encontram aí várias notações sobre esta família de Coré. Sobre esta família de Coré que estava ligada ao serviço do templo no tempo de Davi. Porque, como eu disse aos irmãos, existem outros Corés no texto bíblico para além desta família. Certo, irmãos? O nosso tempo terminou. Nós depois, na próxima sessão, que será a quarta, eu deixei esta de propósito para o fim, porque é aquela coletânea com a qual nós temos, digamos, maior familiaridade, e o meu objetivo hoje era falar sobre estas 4 coletâneas, porventura menos conhecidas dos irmãos, ou com os quais os irmãos terão menos convívio, e, portanto, dediquei mais hoje o tempo a estas 4 coletâneas. Os irmãos não se esqueçam também desta leitura por outros autores, ainda que seja uma leitura relativamente escassa, ela é também importante para fazer menção de 2 salmos de Salomão, um de Moisés e outro de Aitã, fazendo recuar os salmos, naturalmente, ao tempo de Moisés. E, meus irmãos, por hoje terminamos. São exatamente 10 horas. Não queremos também abusar nem do tempo, nem da paciência dos irmãos. E assim vamos avançando
Chegámos hoje à terceira sessão, exatamente ao meio deste seminário. Na próxima sessão eu trarei aos irmãos mais uma proposta de leitura dos Salmos e depois começamos nas duas últimas sessões, penso eu que também serão importantes e parece-me, os irmãos depois dirão, interessantes, onde iremos falar sobre as questões de poesia, elas próprias, e já não tanto sobre uma metodologia de leitura dos Salmos. Então, se os irmãos não se importarem, nós vamos ficar de pé, vamos terminar. Um irmão ou uma irmã que assim o deseje, poderá despedir-nos com uma palavra de oração.